Olá, eu sou Larissa Vasconcelos e neste vídeo será apresentado um estudo elaborado pelos estudantes de Direito da UNEF, com o objetivo de expor o contrato empresarial, buscando desmistificar os seus conceitos, suas hipóteses e fundamentos que englobam toda essa temática. Tudo isso com o objetivo de expor o contrato empresarial não apenas como instituto individual, mas também como instituto coletivo. E é claro que esse estudo se desdobrou em mais objetivos específicos, tais como definir os conceitos de contrato de forma geral e de contratos empresariais, buscando expor sua forma e responsabilidade civil. E é claro, tudo isso de acordo com a sua função social expressa no artigo 421 do Código Civil. E para a criação desse estudo, foi utilizado um método quantitativo reflexivo, que permitiu que os autores estudassem, analisassem e refletissem sobre a boa doutrina, a legislação pátria, bem como outros artigos encontrados nas vias digitais. E esse estudo sugere que, apesar de se tratar de um acordo de vontade entre as partes envolvidas, o contrato empresarial consegue abranger a sociedade como um todo, uma vez que seus efeitos contemplam indivíduos que inicialmente se encontravam alheios a este acordo. Com esse estudo é possível observar que a empresa se separou daquela figura do empresário e passou a ter um grande impacto de relevância social, uma vez que agora os seus efeitos atingem não somente aqueles que estão envolvidos dentro do contrato, mas também a sociedade como um todo, e começou a ter uma relevância social tão grande a ponto de gerar empregos e impactar a economia de um local, havendo, portanto, a necessidade de expor esses pontos de interseção entre individual e coletivo. Olá pessoal, eu estou aqui para introduzir o nosso trabalho para vocês. O direito civil, ele cuida da parte privada do direito. Nós estamos aqui para mostrar que o Instituto do Contrato, que é um instituto do direito civil, ele sofreu modificações com a Constituição de 88 e não pode mais ser considerado um instituto somente privado, pois tem aspectos coletivos que precisam ser levados em consideração tanto na hora de formar esse contrato quanto na hora de executar. Nós escolhemos o contrato empresarial, que é o contrato mais individualista do direito civil. É um contrato que ele continua com suas raízes romanas, com suas raízes clássicas. Nós estamos aqui para provar a vocês que esse contrato individualista da área empresarial, mesmo ele sofreu modificações pela Constituição de 88 e não pode ser mais considerado um contrato meramente individual. Nós vamos mostrar que a responsabilidade civil nos contratos empresariais, ela atrai a função social do contrato e afasta, digamos assim, a parte mais individualista do contrato da área empresarial e, consequentemente, de todos os outros contratos da área civil. Olá, eu vou explicar um pouco sobre a parte do desenvolvimento do nosso trabalho. A escolha do tema contrato empresarial e a função social tem como objetivo explicar de forma clara como são feitos os contratos empresariais, principalmente sobre a sua organização e os aspectos legais da atividade empresarial. Os contratos empresariais se subdividem em contratos mercantis ou comerciais, contratos administrativos, contratos de trabalho e de consumo. E apesar de estar dentro do ordenamento jurídico civil, os contratos empresariais, juntamente com o direito empresariais, possuem características individuais próprias, que são a universalidade, onerosidade, simplicidade, fragmentarismo, dinamismo e elasticidade. Além disso, vale citar que, apesar de tratar de um acordo de vontade entre as partes envolvidas, o contrato empresarial impactará de forma indireta a sociedade de modo integral, uma vez que, inicialmente, se encontrava alheio a esses acordos. Logo, podemos até dizer que a empresa, de certa forma, se separou do empresário e obteve uma grande relevância social, como fator de progresso econômico, de criação de empregos e fonte de renda. Defronte ao exposto, torna-se essencial ressaltar que esta pesquisa não visa somente desmitificar os princípios e fundamentos e as hipóteses que colaboram para a matéria aqui discutida, mas também externar o contrato como instituto individual e coletivo, trilhando caminhos necessários para elucidar a coletividade contratual, independentemente de sua espécie. Dissarte interfere-se da análise dos fatos que constituem o contrato no âmbito empresarial,
avaliando os direitos difusos e coletivos que podem ser ofendidos, bem como a realização de estudo de caso jurisdicional. A abrangente de contratos pode ser definida pelo autor Carlos Roberto Gonçalves, que é uma espécie de negócio jurídico que depende para sua formação da participação de pelo menos duas partes. É, portanto, um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. E também pelo autor Pablo Stozzi, ele diz que é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes elas são limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva. Elas se autodisciplinam. São efeitos patrimoniais que dependem para atingir o segundo a autonomia das suas próprias vontades. Bom, a formação de negócio jurídico é baseada em uma tricotomia de planos que fazem a partir da teoria da escala pottiana, que possui esse nome graças ao seu criador, Ponte de Miranda. Vários autores compactuam com a ideia de que o conceito de contrato empresarial não tem distinção entre os contratos. É uma forma geral. O autor André Santos Cruz, ele conceitua como um negócio, é um conjunto específico de normas disciplinadoras da atividade econômica e da empresa, e dos agentes que exercem, no caso, os empresários, né? No caso, a função social dos contratos vem se desenvolvendo e se aperfeiçoando de acordo com a evolução da sociedade para mediar conflitos de interesse. E o Estado é o real responsável por essa mediação, seguindo todos os princípios, em regra geral, dando-se ou não deste contrato. Conforme Flávio Tartucci disse, ele conceitua como a palavra função social deve ser visualizada com o sentido de finalidade coletiva, sendo o efeito do princípio em questão a mitigação ou relativização da força obrigatória das convenções, na linha de se considerar possível a intervenção do Estado nos contratos, especialmente nos casos de abuso ou de excesso de uma parte perante outra. Está também exposto no artigo 421, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, deixando explícito para a sociedade a função social do contrato. Dando continuidade à nossa fundamentação, eu vou explicar como são feitos os contratos empresariais. Os contratos empresariais, eles são instrumentos jurídicos destinados a garantir a segurança de todos os envolvidos em um acordo. E para que aconteça essa segurança, as partes se propõem a cumprir todas as cláusulas de um contrato que são estabelecidas antes de sua celebração. Esse contrato empresarial ele pode ser feito por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas. Essas cláusulas desse contrato podem ensejar ou não a responsabilidade civil em caso de quebra contratual. E para que seja acionada essa responsabilidade civil, é necessário que este acordo esteja firmado de forma legal e de forma que garanta a segurança de ambas as partes. Para explicar melhor esse conceito de contratos empresariais e de responsabilidade civil, eu vou citar Pablo Stozzi e Pamplona Filho. A partir desses conceitos de contratos empresariais, função social e responsabilidade civil, vamos ver como se comporta esse assunto perante o Poder Judiciário, mais especificamente no STJ. Diante de todo exposto, fica expressamente comprovado que o Poder Judiciário pode e deve decidir diante da função social dos contratos empresariais, de forma que enseje a responsabilidade civil das pessoas jurídicas empresariais que, em sua celebração contratual, discorra contra os princípios da boa-fé e da função social. E fica ainda esclarecido que os contratos empresariais devem cumprir a sua função social, pois irão assumir seus compromissos contratuais e seus contratos empregatícios, contribuindo assim para o desenvolvimento da comunidade e interesses da coletividade. Oi pessoal, meu nome é Daiane e eu vou falar agora sobre a conclusão do nosso trabalho.
Bom, existe um elo entre o direito e a economia, no qual ambos têm a capacidade de gerar melhores condições e bem-estar social. Os contratos é uma ferramenta jurídica que tem o poder de fazer circular bens materiais. Partindo desse pressuposto, é possível a gente considerar os efeitos sociais e econômicos dentro de uma sociedade. O princípio da função social, ele vem sofrendo grandes modificações ao longo dos anos. E essas modificações, elas se dão de acordo com a evolução, as evoluções históricas que nossa sociedade sofre. Como exemplo dessas modificações, a gente pode citar a intervenção do Estado entre os contratos particulares. Bom, partindo desse entendimento que o Estado ele tem um posicionamento não liberal, ele interfere a fim de proteger também as partes desse contrato e, com isso, o interesse público. A Constituição Federal de 88 tem em seu código inserido também alguns princípios a respeito do contrato. Desses princípios podemos citar os 3, que é o princípio da função social do contrato, o princípio do equilíbrio contratual e o princípio da boa-fé objetiva. O nosso trabalho, ele teve a intenção de demonstrar até aqui agora a importância também dessa função social nos contratos, que visa proteger o interesse público. Bom, até aqui é só isso. Obrigada, gente, pela atenção de todos. E quero agradecer também à Prof. Fabiana e aos meus colegas e à minha equipe. Obrigada, turma.